Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Vamos continuar nosso estudo sobre Apocalipse? Eu preparei agora a parte 2 desse estudo. Já tivemos a introdução, a parte 1 e a parte 2. Na parte 2 que eu preparei aqui, eu vou dizer que Apocalipse nos mostra a vitória. A vitória de quem? A vitória de Jesus e de sua igreja. E quem é a igreja? Nós, tá bom? Então é nossa vitória também, vitória de Jesus, vitória da igreja, que somos nós, ok? Então vamos aí à parte 2 do nosso estudo, tá bom? Depois da nossa vinheta. Gente, voltamos. Bom, o que nos diz Apocalipse? Diz que Deus vê as nossas lágrimas. Fala que as nossas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Muda tudo. Diz que a nossa morte é preciosa aos olhos de Deus. Diz que a nossa vitória é assegurada em Jesus. Diz que o nosso sangue será vingado, tá, por Jesus, e o nosso Cristo governa o mundo em seu favor. E diz também que o nosso Jesus Cristo voltará em breve. Tá? São essas coisas pertinentes que estão escritas aí no livro de Apocalipse, que eu vou colocar as referências aí para vocês, que dizem que a nossa vitória é certa, mesmo que não pareça. Tá? Vou te dar um exemplo. Pedro, né, o apóstolo Pedro. Como é que o apóstolo Pedro morreu? Ele morreu também crucificado como o nosso mestre. Tá? Só que Pedro, quando ele foi para ser morto, assassinado, por ser cristão, né, por ser seguidor de Jesus, que foram crucificá-lo, ele falou assim, não, eu não mereço ser crucificado como meu mestre foi, como Jesus Cristo foi. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Então a morte dele foi gloriosa, né? A morte dele foi gloriosa para Deus. Ele foi recebido por Deus com prêmios e galardões, tá? O mundo enxerga o quê? Ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, então ele foi derrotado, ele perdeu. Não, não é essa a visão. Nós devemos olhar o Apocalipse com a visão de Deus. E na visão de Deus, Pedro foi um vencedor. Galardões, que são prêmios, e receberá muitos prêmios diante de Deus por causa disso, tá bom? A vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores, ela é assegurada, né? A intenção do Apocalipse é mostrar que as coisas não são como parecem ser para o mundo, tá? O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e os ímpios, todos aparecem aí nesse livro do Apocalipse, perecerão, serão derrotados, vão para o inferno. Mas a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, na verdade, não a falsa, mas a verdadeira igreja triunfará. Que Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador, né? Ele triunfa sobre a morte, triunfa sobre o inferno, triunfa sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a Babilônia, que aparece no livro, e sobre os ímpios. A igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, ela é vencedora. E os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações de todos os santos. Tá? E o Apocalipse foi endereçado inicialmente aos crentes que estavam suportando o martírio, a perseguição na época do apóstolo João. E houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja, contra aqueles que eram do Senhor. Tá? E quando eles receberam essa carta de João, dizendo tudo o que aconteceria, isso era alguma coisa que os deixava animados, confortados, para enfrentar toda aquela situação. E aí eles entendiam que haveria uma vitória, que mesmo que não fosse uma vitória aqui, terrena, no âmbito físico, no âmbito palpável, seria uma vitória espiritual para toda a eternidade. Então a gente imagina
imagina e sabe e tem certeza que todos aqueles que foram perseguidos nessa época, que foram mortos, assassinados, jogados para leões, crucificados, jogados em óleo quente, degolados, torturados, as mulheres, crianças, idosos, homens, todos eles estão hoje diante de Deus. A gente vai ver isso no livro do Apocalipse. Estão diante de Deus, pedindo a Deus que a justiça de Deus venha logo sobre aqueles que foram martirizados pelo amor de Jesus, tá bom? Então o que acontece? Vamos ver aqui os imperadores, né? Eu tenho essas coisas anotadas, porque essas coisas você não consegue guardar de cabeça. Então deixa eu ver aqui. Nós tivemos aqui o imperador Nero, no ano de 64 d.C., imperador Domiciano, 95 d.C., imperador Trajano, 112 d.C., imperador Marco Aurélio, no ano 110, 117, 115 d.C., o imperador Sétimo Severo, que foi no final do segundo século, tá bom? Final do ano 200. Imperador Décio, o ano 250 d.C., imperador Diocleciano, ano 303 depois de Cristo, tá? Então esses são os principais imperadores que perseguiram os nossos irmãos cristãos e que assassinaram os nossos irmãos cristãos. O Império Romano, né? Os romanos que estavam ali em Roma também, não só em Roma, né? Mas eles tinham a capital onde ficava o imperador, às vezes mudava de uma região para outra, mas os imperadores romanos que perseguiram os cristãos foram esses. Depois, no ano 323, que veio Constantino, o imperador que deixou que houvesse o culto cristão em todo o Império Romano, né? Amoleceu as perseguições. A partir daí, o imperador romano, e para os próximos anos, o imperador romano, que é descendente desses perseguidores, passou a ser o líder, né, até o líder espiritual do cristianismo. Mas isso a gente vai ver mais tarde, tá bom? Continuando aqui nosso estudo. Destinado apenas aos primeiros leitores, mas a todos os crentes durante essa inteira dispensação, a palavra nova, né, dispensação, que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, quando ele vai levar aqueles que ainda estão aqui, tá bom? Aqueles que morreram durante esse período que eu citei, já estão lá com ele. Mas depois tem toda uma história que se desenrola aí ao longo dos séculos, ao longo de 2000 anos até agora, mais de 2000 anos até agora, onde a história se desenvolve, a história da igreja, a história do cristianismo se desenvolve até a segunda volta do Cristo, o que nós acreditamos que não vai demorar muito. Não sei se eu verei isso com olhos físicos na minha geração, mas está muito próximo pelos sinais do livro de Apocalipse e dos outros livros da Bíblia, está muito próximo a volta, o retorno do Senhor Jesus, tá bom? Gente, e outra coisa, a igreja. A igreja de Jesus é uma instituição divina, tá bom? É uma instituição divina. Nós temos igrejas hoje no mundo que foram fundadas por homens que não são a igreja de Jesus Cristo, mas a igreja de Jesus, a igreja fundada por Jesus, em que os seus servos, os seus anjos dirigem essas igrejas, são igrejas que são fundadas pelo Senhor e são igrejas, instituições divinas, ou seja, o que representa ao Senhor Jesus Cristo aqui na Terra é a sua igreja, é a sua igreja. Então, é a instituição divina. E a sua igreja que nos demonstra a Bíblia, a fantástica palavra de Deus, que nos ajuda a interpretar a Bíblia. Então, nós devemos estar na igreja, porque a igreja é uma instituição divina, porque lá também nós temos irmãos que estaremos conversando, ajudando um ao outro na palavra, na espiritualização, né, nos ensinamentos, para que nós possamos ter um devido fim e não sejamos enganados pelo diabo. O que o diabo faz hoje? Ele funda igrejas que não são igrejas do Senhor Jesus Cristo, são igrejas falsas, com pastores que têm pele de ovelhas, mas que são lobos. Como é que você consegue saber se são ovelhas ou lobos?
através do discernimento espiritual, tá? Discernimento espiritual. Lendo a palavra, você também tem discernimento espiritual, tá? E também temos que tomar cuidado com o YouTube, né? Tem muita gente divulgando doutrinas, falando da palavra, que não são enviados de Deus, que estão cometendo vários enganos e várias gafes que podem te levar ao erro e podem te levar ao inferno. Então, cuidado, né? O YouTube hoje, as redes sociais, são terra de ninguém, né? A gente que é um pouco mais experiente, que já estudou a palavra de maneira até acadêmica, a gente percebe claramente que existem muitos enganadores. Vou repetir, né? Lobos com pele de ovelhas. Então, cuidado com aquilo que você escuta nas redes sociais, em especial no YouTube e Facebook, tá bom? Tem muita enganação. Cuidado, não vá para o caminho errado. O caminho certo é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O inimigo vence não para roubar, matar e destruir. Mas nós vemos em Apocalipse que a vitória é certa, é assegurada. De quem? De Jesus Cristo. Consequentemente, da igreja dele, que somos nós. Ok? Até a próxima parte do nosso estudo de Apocalipse.